Ó, existe aqui algo que é bastante controverso na doutrina. Vocês vão encontrar alguns autores que vão defender algumas limitações, mas, basicamente, o que você precisa levar para a sua prova, seu concurso, para o seu exame de ordem, é basicamente o que é algo que prepondera na grande maioria das doutrinas de direito constitucional. Com relação ao direito, ou melhor, com relação ao poder constituinte originário, né, as principais características dele ele é um poder inicial. Né? O que significa isso? O que significa dizer que o poder constituinte originário é um poder inicial? Muito fácil. Né? Isso aí é uma coisa óbvia, é uma coisa lógica. Se o poder constituinte originário é o que cria uma nova Constituição, essa nova Constituição, o que ela faz? Ela inicia um novo ordenamento jurídico. Né? Ele é inicial por quê? Inicia um ordenamento jurídico. Lembra, por exemplo, vamos colocar uma ruptura aqui importante. A Constituição de 1934 e a Constituição de 1937. A Constituição de 1934, ela previa lá o mandado de segurança, ela previa o habeas corpus, ela não previa pena de morte em tempo de paz. A de 37 já passou a prever pena de morte em tempo de paz, ela já revogou a previsão do mandado de segurança, então ela diminuiu vários direitos e garantias fundamentais. Então você tem uma ruptura, né? Começou a entrar em vigor, começou a vigência da Constituição de 1937, começa o ordenamento jurídico novo. Imagina, durante o nosso estudo aqui, imagina que é promulgada uma Constituição no ano agora, de 2021. Nós vamos ter que estudar tudo de novo, nós vamos ter que ler a nova Constituição, vamos ter que estudar, vamos ver a abrangência disso, vamos ter que estudar a DCT, para ver como que vai ser essa transição de uma Constituição em vigor para uma Constituição nova. Ela modifica todo o ordenamento jurídico. Né? Tem lei que é compatível com a Constituição de 88, pode não ser com essa nova Constituição, e aí essa lei vai ser considerada inconstitucional? Não. Lei criada da Constituição que é com ela incompatível não é considerada inconstitucional, é chamada de não recepcionada ou não recebida. Então, cuidado com isso aí. Ó, além disso, aqui que mora a maior polêmica. A característica desse originário, ele é ilimitado juridicamente. Né? Ou seja, como a Constituição é a norma mais importante dentro do ordenamento jurídico, vou colocar aqui, ó, a nova Constituição não está vinculada a nenhuma outra norma. Por isso que fala que ele é ilimitado juridicamente. Ó, você vai criar uma Constituição nova, exemplo aqui da de 34 para a de 37. Tinha-se na Constituição de 34 a previsão de vários direitos e garantias fundamentais, uma Constituição que sinalizava por um Estado democrático. E a de 37 já centralizou o exercício do poder nas mãos do Executivo, né, concentrou mais poderes nas mãos do Presidente da República, e aí já tornou esse desequilíbrio entre essas funções, né, criou esse desequilíbrio,
o que favoreceu o Estado autocrático, o Estado autoritário. Então, por isso que se diz, olha, como vai ser criada, vai ser elaborada a norma mais importante que existe dentro do ordenamento, ela não tem que respeitar nada, não. Porque tudo que vai ser aproveitado está abaixo dela, ela não tem que respeitar Código Penal, Código Civil, Estatuto da Criança e Adolescente, não, ela pode estabelecer de forma completamente diferente. E aquilo que for diferente à Constituição, aquilo que for incompatível, não será recepcionado e, portanto, vai perder a validade. Certo? Aí, gente, eu estava dizendo que existe polêmica nesse tópico, porque alguns autores vão defender, então se cair uma questão fechada, uma questão de múltipla escolha, você não tem como justificar, você não tem como explicar o seu posicionamento, você vai marcar que uma das características do poder constituinte originário é de ser ilimitado. Vai criar uma Constituição nova, vai poder escrever nela qualquer coisa. No entanto, alguns autores, com um fundamento até interessante, vão defender que o poder constituinte originário, ele deve respeitar os direitos e garantias fundamentais previstos na ordem constitucional anterior. Muitos falam até no princípio da vedação do retrocesso. Se aquela sociedade evoluiu e conseguiu adquirir, conquistar alguns direitos e garantias fundamentais, então isso não pode ser retirado. Uma nova Constituição deveria respeitar esses direitos que foram previstos na ordem constitucional anterior. Com base nesse raciocínio, uma nova Constituição brasileira não poderia, por exemplo, estabelecer a pena de morte em tempo de paz. Porque a Constituição nossa veda a aplicação da pena de prisão perpétua, veda a aplicação da pena de morte em tempo de paz. Só é possível no Brasil a aplicação de pena de morte se houver a declaração de guerra, se houver instalado um estado de guerra. Caso contrário, não é possível a aplicação da pena de morte. Aí, com base nesse raciocínio, fala-se, se fosse promulgada ou outorgada qualquer outra Constituição posterior à Constituição de 1988, não seria possível estabelecer em tempo de paz, a pena de morte. A gente teria que pegar os direitos que estão na Constituição e repeti-los nessa nova Constituição. É um raciocínio interessante, mas, repito para vocês, não prevalece. É uma questão fechada, se aparecer lá, que o poder constituinte originário é ilimitado, marca que ele é ilimitado. Isso aconteceu na Constituição de 1934 para de 1937. Isso aí aconteceu. Isso aconteceu também. A diminuição, a revogação de direitos fundamentais da Constituição de 1946 para a Constituição de 1967. Vários direitos fundamentais foram suprimidos. Então, prevalece isso aqui ainda. Outras características. Ele é um poder incondicionado e soberano na tomada de suas decisões. O que é isso? Lembra dos elementos constitutivos do Estado? O Estado, para existir, ele precisa ter soberania, território e povo. E aí a soberania representa esse exercício único de poder dentro do seu território sobre o seu povo. E aí, o poder constituinte, como ele é algo que vai organizar o funcionamento desse Estado, ele
não pode sofrer condições, não pode sofrer a imposição de condições por outros entes soberanos. Então, ele é um poder único e não sofre a influência de outros estados ou, né, por exemplo, se fosse uma Constituição, os estados poderiam impor, né, vários países, a ONU, a Organização das Nações Unidas, olha, iria impor ao Brasil que o Brasil não podia desmatar mais nem palmo de terra. Né? Veementemente proibido o desmate de qualquer situação com vegetação. Por mais que fosse uma ação da comunidade internacional e etc., não teria validade. Um tratado internacional se sobrepor à Constituição, nada disso. O poder constitucional originário ele é então não sofre a imposição de nenhuma condição. Ele é um poder permanente, é o poder constituinte. Ele é permanente porque pode ser exercido a qualquer momento. Quando é criado, ele não tem limite de constituições que podem ser elaboradas. Tanto que nós temos 8 ou 7, a depender da análise que for feita. E aí nós podemos ter 18, 27, 42 constituições. Imagina, estudante de direito, tendo uma aula de histórico das constituições com 42 constituições. Imagina só a confusão. Lembrar características de 42 constituições. Mas, enfim, não há limitação do número de constituições em qualquer tempo. Beleza? Então, sobre poder constituinte, é importante nós sabermos as espécies de poder constituinte, né, nós temos o poder constituinte histórico ou fundacional e o poder constituinte evolucionário. É importante nós sabermos as características e por último aqui, as formas, né, a forma como ele é exercido. Isso está relacionado à missão outorgada. Ela é imposta pelo governante, né, ou melhor dizendo, a Constituição outorgada não possui participação do povo na sua elaboração. E aí a outra forma de exercer o poder constituinte é através da Assembleia Nacional Constituinte ou por uma convenção. Aqui existe, ainda que indiretamente, a participação existe, ainda que indiretamente, a participação do povo na elaboração da Constituição.
Então, vamos lá. Nós já entendemos que o poder constituinte originário é o poder de se elaborar uma nova Constituição, e o poder constituinte derivado, ele é o poder de... ele deriva, o próprio nome fala. Opa. O poder que deriva do poder constituinte originário, e seu exercício tem por objetivo reformar ou revisar a Constituição em vigor. Então, o poder constituinte derivado, ó, beleza, ele deriva, ele emana do originário, o originário foi lá, criou a Constituição, e a própria Constituição vai prever o procedimento para que ela seja modificada. Mas essa modificação, ela vai fazer com que a Constituição continue com a sua vigência. A Constituição de 88, ela já sofreu mais de 100 emendas até hoje. Eu não vou saber precisar o certo, mas, salvo engano, 106 emendas constitucionais. 106 modificações. 106 vezes exercício do poder constituinte derivado sobre a Constituição de 88. Então, o exercício desse poder que derogar a Constituição de 88, aí o que vai ter de exercício será o exercício do poder constituinte originário. Beleza? Então, muito simples. O derivado deriva do originário. E serve para quê? Para reformar ou para revisar a Constituição que está em vigor. Qual que é a diferença? Reformador é o poder de modificar a Constituição. Esse poder de modificar, ele pode acrescentar, pode acrescentando dispositivos. Então, poder de modificar a Constituição acrescentando dispositivos ou revogando. Então, pode vir uma emenda constitucional que vai retirar da Constituição o artigo 250, que vai revogar o artigo 130, por exemplo. Pode acontecer, como pode acontecer também uma emenda à Constituição que vai acrescentar um novo artigo à Constituição. Vai criar lá o artigo 251, que vai criar o artigo 104A da Constituição, ou pode acrescentar ou revogar. O poder constituinte reformador representa a modificação. Representa a modificação dessa Constituição que está em vigor. E o poder constituinte
Então, quando falar em derivado, vocês vão lembrar de revisar ou de reformar ou revisar. Lembrando, reforma da Constituição. Estava falando aqui, não estava compartilhando nada. Então, quando fala em poder constituinte derivado, ele deriva do originário, ele não está criando uma Constituição nova, ele simplesmente está reformando a Constituição que já existe ou revisando a Constituição que já existe. Vamos lá, qual é a diferença de reformar para revisar? Reforma da Constituição é modificação dessa Constituição. Acrescenta novos artigos, tira artigos que já estavam previstos desde a criação da Constituição. E a revisão? A revisão é a atualização. E aí já adianto para vocês. Isso aqui, ó, aconteceu só uma vez. Só uma vez. E essa aqui já aconteceu mais de 100 vezes. É possível atualizar de novo a Constituição? Não. Aconteceu primeira e última vez, a revisão constitucional. Desde que previstos, que respeitar os processos todos os dias. Né? Pode, não tem limitação de número. Beleza? E aí, diferentemente do poder constituinte originário, o poder constituinte derivado, ele possui também as características, mas ele possui limitações. Ele é limitado. Ele não é um poder limitado. Autônomo, soberano, inaugural. Ele não tem que respeitar nenhuma Constituição anterior, nenhuma Constituição, nenhuma norma posterior, nenhum tratado internacional. Ele é ilimitado. Agora, o derivado, que deriva do originário, ele tem diversas limitações. Né? A principal delas, aquilo que está escrito na Constituição. Aquilo que foi escrito pelo poder constituinte originário tem que ser respeitado pelo poder constituinte derivado. E aí existem as primeiras espécies de limitações, que são chamadas procedimentais. Né? O que é isso? Para que a Constituição seja modificada, determinados procedimentos têm que ser respeitados. E o poder constituinte originário, ao criar essa nova Constituição, tratou de especificar o procedimento de mudança dessa Constituição. Então, o poder constituinte originário estabeleceu lá no artigo 60 que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Então, os legitimados a apresentarem a proposta de emenda à Constituição, muito mais restrito do que proposta de emenda à Constituição, tem que ter, né, pelo menos 27 senadores. Um senador pode apresentar um projeto de lei, mas um senador não pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Essa proposta tem que ser assinada, no mínimo, por dois. E quando o assunto é a Câmara dos Deputados, essa proposta de emenda constitucional tem que ser assinada por, no mínimo, 171 deputados federais. Um deputado federal pode apresentar um projeto de lei. Mas, para apresentar uma proposta de mudança à Constituição, tem que ser, no mínimo, 171 senadores. Ou a proposta tem que partir do presidente da República, ou então de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Além disso, ela vai ser discutida no Congresso Nacional em 2 turnos,
Então, ela é votada 2 vezes na Câmara dos Deputados, 2 vezes no Senado, e só vai ser aprovada se obtiver 60% dos votos dos membros de cada casa. 3/5 dos votos dos membros de cada casa. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ela não é promulgada pelo presidente da República, tal qual acontece com os projetos de emenda rejeitada ou havida por prejuízo na mesma sessão legislativa. Então, ela tem que ser proposta na proativa. O que é isso? No ano seguinte. Então, se um projeto de lei foi revogado, foi rejeitado, levado à votação e rejeitado hoje, amanhã ele pode ser apresentado. A proposta de emenda à Constituição tem que esperar o ano seguinte, tem que esperar o início da nova sessão legislativa. Certo? Então, esses são os limites formais ou procedimentais a que estão submetidos o poder constituinte derivado. Além disso, ou procedimentais, a doutrina elenca também os limites circunstanciais. Se acontecerem determinadas circunstâncias, a Constituição não pode ser modificada. O poder constituinte derivado não pode ser exercido. Circunstâncias estão previstas no artigo 60, parágrafo 1º. Quais são as circunstâncias? A Constituição não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal, na vigência do estado de defesa ou na vigência do estado de sítio. Lembra quando foi decretada a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro? Durante o período de vigência da intervenção federal no estado de emenda constitucional. Por quê? Porque é uma limitação circunstancial. Por quê? Qual que é o motivo de existir essa limitação? Gente, qualquer uma dessas situações aqui, intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, são situações extraordinárias. São situações em que as coisas não estão andando bem. Então, se a situação não está normal, se existe uma anormalidade, a nossa norma, então, deve permanecer a mesma. Nós não podemos utilizar dessas circunstâncias para poder alterar o texto constitucional. Imagina só uma emenda constitucional aprovada durante um período em que o Brasil declarou guerra a algum estado estrangeiro. Coisa boa não vai sair. Então, por esse motivo, a própria Constituição estabeleceu, o poder constituinte originário disse, olha, não se pode mudar a Constituição durante a vigência do estado de sítio, durante a vigência da intervenção federal e durante a vigência do estado de defesa. Então, essas são as limitações circunstanciais. São 3 nessas circunstâncias. E, por último, as famosas cláusulas, e elas estão listadas aí também no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. São os limites materiais, ou seja, determinadas matérias, determinados conteúdos não podem ser retirados da Constituição Federal. Quais são esses conteúdos? O inciso 1 fala, não pode ser modificada a forma federativa de Estado. Então, a República Federativa do Brasil, sob a vigência da Constituição de 1988, jamais voltará a ser um Estado unitário ou passará a ser um Estado confederado de 1988.
permanecer, modificar o inciso 1 do artigo 60, parágrafo 4º? De jeito nenhum. Vou compartilhar de novo aqui. Mas é de jeito nenhum. De jeito nenhum que pode. Além da forma federativa do Estado, não pode ser abolido, né? Não pode ser diminuído. As 4 características do voto relativas a o voto ser direto, eu não posso votar por procuração, o voto ser secreto, universal e periódico. Então essas 4 para ser obrigatório? Pode. A obrigatoriedade, possibilidade de uma emenda constitucional para que possa ser acrescentado na Constituição um poder moderacional para se extinguir o poder judiciário? De jeito nenhum. É cláusula pétrea. Além disso, fazem parte das cláusulas pétreas os direitos e as garantias individuais. Portanto, muitos limites ao poder constituinte derivado. Limites procedimentais, diz respeito ao procedimento de elaboração dessas emendas constitucionais. Limites circunstanciais, circunstâncias sobre as quais a Constituição não pode ser alterada. Quais são? São 3. A intervenção federal, o estado de sítio e o estado de defesa. Decretada a intervenção federal, o estado de sítio ou o estado de defesa, não se altera a Constituição Federal. E determinadas matérias não podem ser abolidas. Cuidado. Já vi questão falando que, olha, determinadas matérias não podem ser modificadas. Fica errado. A ideia aqui fica completamente diferente. Porque o artigo 60, parágrafo 4º, fala liberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir. Então não é modificar. Eu posso modificar os direitos e garantias individuais? Posso, desde que seja para aumentá-los. Eu posso acrescentar novos direitos ao artigo 5º da Constituição Federal, eu posso acrescentar novos direitos sociais no artigo 6º da Constituição Federal? Lógico. Mas não se está modificando nada, é abolição. Retirar direito não pode. Acrescentar direito e garantia fundamental não pode. Não tem problema nenhum. É o que acontece aqui, por exemplo, com o voto. Ó. O voto, além de ser direto, se tornar essa característica, pode. Não tem problema nenhum. Agora, o que não pode haver é uma emenda constitucional falando só, olha, nós vamos manter a obrigatoriedade do voto, mas agora você pode votar por procurador. Assina uma procuração aí para uma pessoa de sua confiança, ela vai lá, vota para ela e vota para você. Isso pode? Não. Voto sempre tem que ser direto. Direto, secreto, universal e periódico. Não pode transformar a República Federativa do Brasil num Estado unitário. Não pode. Ou num Estado confederado. Não pode se modificar a disposição da separação dos poderes. Certo? Então, além das limitações procedimentais, além das limitações circunstanciais, existem as limitações materiais ao poder constituinte derivado. Bom, vou finalizar aqui. Na próxima aula, vocês me ajudem a lembrar, nós vamos falar sobre o poder constituinte derivado decorrente. Nós vamos entender o que é isso. E, por último, estudar o poder constituinte derivado revisor, né, o poder constituinte derivado de revisão. Beleza? Vamos fazer um intervalozinho, nosso intervalozinho aqui para a gente poder dar uma esticada nas pernas. E depois, se caso perceber se ficou ok, se... Na hora que ele dá uns bizil ainda.